Olá, obrigado pela companhia. O excesso de positividade está escapando à técnica imunológica e tem se tornado um imperativo das doenças do século XXI. Depressão, ansiedade e burnout não são infecções, mas têm contaminado um número cada vez maior de pessoas. É o que muitos chamam de Sociedade do Cansaço. Sobre o tema, eu converso com o professor de filosofia José Antônio Martins. Ele tem doutorado em filosofia pela USP e leciona nos programas de graduação e pós-graduação da Universidade Estadual de Maringá, de onde ele fala conosco. Tudo bem, José Antônio? Tudo bem, Edenilson. O que é a Sociedade do Cansaço? Esse termo Sociedade do Cansaço foi cunhado por um filósofo coreano radicado na Alemanha. O nome dele é meio esquisito, é Byung-Chul Han. Desculpa, só um minuto, já vou pegar aqui. Byung-Chul Han. Byung-Chul Han escreve em 2010 um livro Sociedade do Cansaço, no qual ele identifica um problema recorrente das sociedades contemporâneas. Deixa eu me explicar um pouco melhor. Nos anos 70, um outro filósofo francês, chamado Michel Foucault, havia demonstrado, com seus termos que vai ficar conhecido como biopolítica, que havia uma sociedade do controle. Então, os aparelhos estatais exerciam controle. Byung-Chul Han, ele avança e mostra que hoje quem se controla são os próprios indivíduos. São os indivíduos que fazem um controle de si mesmo. Não é mais a sociedade, não é mais a escola, o hospital, o quartel, a penitenciária. Quem faz o controle é o próprio indivíduo. O indivíduo, ele se autocontrola e isso vai gerando nele um cansaço. Ele mesmo se incute de atribuições, de tarefas, de obrigações. E essas obrigações, elas são geridas pelo próprio indivíduo e isso vai gerando nele um cansaço. Ele não tem mais tempo livre. Os indivíduos contemporâneos estão dominados, permeados por esse cansaço permanente que vem no fundo, das suas próprias decisões individuais, e não de fora de uma sociedade que o controla, que o regra. A partir de que momento histórico a gente começou essa caminhada rumo a esses excessos? Ela, na verdade, já começa, se puder, há um psicanalista brasileiro chamado Christian Dunker, que nos seus estudos, é um professor titular da USP de Psicologia, ele vai mostrar que desde os anos 70, você vai ter, junto com os manuais os DCMs, os manuais de doenças médicas, neurológicas, psiquiátricas, você vai ter uma série de atribuições que vão jogando para o indivíduo. Então, no fundo, essa lógica dessa sociedade hipercapitalista, que começa ali nos anos 70 e vai se ampliando, quando chega no século XXI, com o advento das novas tecnologias sociais, ela se amplia e se torna extremamente gigantesco no controle que os indivíduos têm. Mas, nota, insisto, é um controle que o próprio indivíduo se atribui. Então, a data histórica seria ali na virada do século XIX, do século XX para o século XXI, mas principalmente pelo esse advento, essa ampliação do uso das tecnologias sociais e de todas essas lógicas, essas dinâmicas, por exemplo, a dinâmica do coach. Da pessoa que tem que performar cada vez melhor, da pessoa que tem que ser cada vez melhor no ambiente virtual, buscar cliques, buscar aceitação na internet. Isso gera uma pressão para os indivíduos, de tal modo que eles não têm mais tempo livre. As pessoas não estão mais livres, elas estão o tempo todo fazendo coisas. Por isso o cansaço. É o cansaço por um excesso de atividade. Vamos imaginar o lazer comum, caminhar pelo parque. As pessoas hoje caminham pelo parque, as pessoas vão fazer suas atividades físicas com um fone de ouvido, ouvindo um podcast, ouvindo uma palestra, lendo um audiolivro. Então não tem mais aquele momento do descanso. Eu sempre uso uma ideia que é a seguinte: você chega no domingo à noite, você deita e pensa na semana, você pensa numa série de atividades. Você não pensa mais o momento que você vai parar e ficar livre. Todos os horários são preenchidos, todos os momentos são preenchidos. E eles são preenchidos, inclusive aqueles momentos rotineiros, tipo lavar uma louça, você já pressupõe, quando for lavar essa louça, eu vou ouvir tal podcast, eu vou estar ouvindo tal programa. Você não está ali simplesmente lavando a louça em silêncio, pensando nas suas coisas. Então isso é uma coisa que veio se ampliando, principalmente com essa difusão
da internet, quer dizer, o que eu chamo de internet é as mídias sociais, esse celular, esse smartphone que nós temos, há 20 anos atrás não tinha, né? Então você tem uma ampliação dessa ocupação da vida por essas tecnologias. José Antônio, é esse grande exagero por performance, por produzir, por nunca ficar com tempo livre, que dá essa sensação que a gente tem de cada vez mais o tempo passa muito acelerado? Pior, Edilson, eu vou mais. Dá a sensação que o tempo está passando rápido e você às vezes chega, eu falei, no domingo que você planeja o dia. Você chega na sexta-feira à noite, dá a impressão que você não fez nada. Quantos de nós chega no dia à noite e fala, nossa, hoje eu não fiz nada? Quando você fez um monte de coisa. Você ouviu podcasts, você respondeu WhatsApp, você publicou coisas no Instagram, você conversou com pessoas. Notem a quantidade de pessoas que nos seus deslocamentos, seja no transporte público, seja no carro, estão lá com o Bluetooth ligado, resolvendo negócios. As pessoas estão fazendo negócios enquanto dirige o seu automóvel para casa. Ora, isso exige uma ocupação mental. O que é importante chamar a atenção é que boa parte dessas doenças, elas começam, esse cansaço vai gerar doenças, em geral doenças de caráter psicológico, eu estou falando de burnout, eu estou falando de depressão, eu estou falando de ansiedade, eu estou falando de bulimia para as moças e para os rapazes jovens que ficam com essa obsessão de ter um corpo que possa ser instagramável, agora surgiu até esse nome, né? Esse adjetivo instagramável. Ora, isso daí vai gerando uma ocupação do tempo e a sensação que você tem depois no final é que você fez pouco. Né? Você passou um dia sem publicar no Twitter, no Instagram, você passou a semana inteira falando, mas o que eu fiz? Né? Você fez muita coisa, a gente produziu muitas coisas, né? Mas a sensação é que a gente não produziu tanto, porque nossa produção, no fundo, é contaminada pelo efêmero do clique. O que é um clique numa publicação qualquer, num vídeo que você está vendo agora aqui no YouTube? Ele é uma efemeridade, efêmero nesse sentido, ele se esvai. Quando o tempo passa, ele passou junto com o tempo. A sensação que as nossas atividades se passam também com o tempo e que elas não permanecem, elas não duram, elas não têm a durabilidade sequer da memória. Vai lá, convido a todos a lembrar de uma comida gostosa que a avó fez, que a mãe fez. Você lembra dessa comida. Hoje você fica na gestão da comida fast food e você nem lembra mais o que você almoçou. Porque essa comida não é elaborada, ela não tem todo aquele ritual da elaboração do pão que a avó fazia, do bolo que a avó fazia, que está na sua memória. Aquele donuts, aquele doce que você comeu lá no fast food, você já nem lembra mais dele, ele já passou. Esse mesmo raciocínio, né, de estar sempre performando, você percebe também que ele se dá no imperativo da felicidade, que além de fazer tudo isso, a gente precisa estar feliz, estar bem disposto, exalando bem-estar, propagando uma felicidade a todo instante? Edenilson, vou avançar a sua pergunta. Olhe para essa sociedade da imagem. Eu desafio alguém de ver no Instagram uma imagem de alguém tirando uma foto triste. Todo mundo só tira foto feliz, ou numa condição boa, numa condição bela, ou fazendo coisas que vão gerar isso, correndo, comendo, com os amigos celebrando. Eu acho que todo mundo deve ter reparado que tem um certo tipo modelo de foto de Instagram, que é todo mundo meio ficar de lado, meio que encolhe a barriga, né, porque aquele momento, e dá um sorriso. Todo mundo também já deve ter visto alguém tirando essa foto. A pessoa estava lá com a cara normal, aí na hora de tirar a foto, abre aquele sorriso, né, aquele sorriso lindo, tirou a foto, volta a sua cara normal, né? Então isso vira esse imperativo da hiperfelicidade. E essa hiperfelicidade é outro problema, que é uma hiperfelicidade, como você bem apontou, que é para todo instante. Só quero chamar a atenção para uma coisa. A palavra felicidade da língua portuguesa, ela deriva do felictas, ou felicitas, do latim, que por sua vez é a tradução do termo grego eudaimonia. Só que eudaimonia em grego, o que significava? Significava satisfação, plenitude, tranquilidade. Então, o que é uma pessoa com eudaimonia no mundo grego? Aquela pessoa que está plena. Ora, nesse momento eu estou ouvindo o Zé Antônio, eu não estou nem com calor, nem com frio, eu não estou com fome, eu não estou com sede. Eu estou feliz? Não, necessariamente eu não estou dando risada, eu não estou no stand-up. Mas eu estou tranquilo, não me carece nada. A gente perdeu essa noção de satisfação para ter essa outra noção que está ligada aos afetos, que é a hiperfelicidade. O tempo todo está dando risada, o tempo todo você tem que estar feliz. E olha, que a felicidade também, como toda sensação, ela tem sentido no seu contraste. Imagine uma vida totalmente feliz sem tristeza. Você não ia valorar a felicidade.
A felicidade, de certo modo, ela se mede, segundo Epicuro, um filósofo romano do século I a.C., ele vai mostrar o seguinte: a felicidade se mede também no seu contraste. Muitas vezes a gente tem que passar a dor para conseguir ser feliz. A gente perdeu essa noção de que às vezes tem que ter o sacrifício, tem que ter a dor, tem que ter a falta, a frustração, né, para você conseguir e justamente valorizar esse momento feliz. Se você consegue tudo, se todo momento você é feliz, se sua relação é plena, se a sua vida é esse eterno Instagram, então ele não é nada, ele é vazio de sentido, porque a vida também tem essa dimensão da dor, da perda, de trabalhar com isso, porque isso é humano, ou como diria o filósofo Nietzsche, é demasiadamente humano, né? José Antônio, você percebe que, de certa maneira, a sociedade também está super cansada dessa sociedade do cansaço? Sim, isso está dando um esgotamento. É a mesma coisa do esgotamento das calorias. A gente está numa época que talvez a humanidade nunca consumiu tantas calorias, algumas classes sociais, é claro, algumas sociedades, mas há um hiperconsumo de calorias. Imaginar que em 1920, ou seja, 100 anos atrás, 1925, as pessoas não tinham consumo de tantas calorias. O que os nossos avós, os nossos bisavós comiam no seu cotidiano? Com certeza, muito menos calorias que hoje nós vamos comer. A caloria que você comeu hoje é muito maior do que o seu ancestral de 100 anos atrás. E essa hipervalorização da caloria, das impressões, da cultura. Quer ver outro exemplo? Nunca nós tivemos tanto contato com música. Todo mundo agora pode ter acesso a qualquer música. Se você quiser ver a Nona Sinfonia de Beethoven, em 2 cliques você acessa a Nona Sinfonia de Beethoven. Então isso torna até meio banal. Quer dizer, você tem muita música, você tem muita cultura. Você consegue, por exemplo, nesse momento, quiser, você pode fazer um passeio virtual pelo Louvre, para ver as obras de arte do Louvre. Né? Então não havia coisa que há 100 anos atrás, que é você se preparar, cruzar todo o oceano de navio, ficar numa cidade como Paris e aí sim observar aquelas obras de arte e depois passar o resto da vida, porque você não vai ter outra oportunidade, do que foi aquela sua experiência no Louvre. Né? Então a gente vai meio que agora é um excesso, né? É um excesso em todos os sentidos, é um excesso de calorias, é um excesso de informação, é um excesso de relações. Por exemplo, quantos amigos você tem no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Blue Sky, no seu Instagram, no seu Telegram, né? É um excesso e você quer mais. A sensação que pergunto é o seguinte, né? Qual que é o limite? Vamos falar um pouco de valores, de dinheiro. Eu fico pensando nesses grandes artistas, né? Neymar, Taylor Swift, ganham milhões. Qual que é o limite do dinheiro? Vou fazer outra pergunta. Quanto que você precisa de dinheiro mesmo para ser feliz? Né? Será que 1 milhão já te deixaria feliz? 1 bilhão? Nota, estou falando de pessoas que têm cifras bilionárias nas contas bancárias. E a sensação que tem é que eles estão sempre correndo atrás. Né? Quer dizer, então dá a impressão que não é mais o dinheiro. Quanto que o dinheiro que o Elon Musk tem? A gente pensa, se eu fosse o Elon Musk, eu compraria, sei lá, um lugar bacana e ia viver lá, tranquilo. Então, o Elon Musk está vivendo numa cidade grande, intenso. O Elon Musk tem uma rotina igual a nossa. Ele acorda de manhã já trabalhando feito louco, como o Zuckerberg. Tá? A mesma coisa nós. Tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado de pensar qual que é o limite, o que importa. Ora, isso nos remete a uma coisa, Ednilson, é o parar para pensar. A gente não está mais fazendo isso. Sabe aquela coisa? Você já parou para pensar? No fundo, a gente não parou. A gente tem que parar um pouco para fazer essa reflexão. E é parar mesmo. Ó. Desliga o celular, desliga as impressões, senta no lugar com o que nós vamos chamar de ócio. Ócio, em grego, vem do termo escolé. É escolé em grego, que vai muito semelhante ao nosso escola, embora o nosso escola venha outra noção. Mas o escolé é esse momento que você fica parado, em silêncio, meditando essa conversa interior de você consigo mesmo. Né? E esse momento de escolé faz com que você, portanto, valore e dê gradiente. Aí você começa a falar, isso é mais importante do que aquilo, isso é mais valoroso do que aquilo. E aí você começa a ver o que é valoroso, o que tem valor de fato na sua vida. Né? Nota quantos profissionais aí trabalham o dia inteiro e não tem tempo de ficar com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua pessoa amada. Né? Por quê? Porque não para. Mas e se faltar dinheiro? Meu filho, sua conta bancária vai fazer com que o seu trineto lá, 10 gerações futuras, nunca mais vão precisar trabalhar. Por que você não para? Veja, eu vou citar uma frase de um grande, uma pessoa pública que falou isso publicamente, que é o apresentador da Rede Globo, Luciano Huck. Ele falou exatamente o seguinte: riqueza é ter tempo livre. E olha, aquele é uma pessoa que me parece que tem uma certa riqueza. Ele e a esposa dele, que também é uma pessoa pública, a Angélica, né? E ele falava da importância de ter tempo livre para ficar com a família, né? E quanto ele valoriza isso. E a gente olha assim, Luciano Huck deve achar importante, sei lá, ter um iate, ter um helicóptero. Não, o importante é ter tempo livre
para ficar com a minha família. Né? Então, quanto vale isso daí, né, Denilson? José Antônio, você falou de depressão, ansiedade, burnout. Quais os outros prejuízos, né, que nos violentam a partir dessa sociedade do cansaço e que a gente acaba não percebendo? Veja, eu acho que o maior tipo de violência é você não se aceitar como você é. A gente fica eternamente buscando o que nos falta. É uma eterna insatisfação. Estou falando de burnout, estou falando de depressão, mas vamos pensar na questão da busca do corpo perfeito, do cabelo perfeito. Quando a gente fala do cabelo perfeito, nota que a gente não vai ter um cabelo perfeito. A gente vai querer ter um cabelo melhor do que nós temos. Ou seja, meu cabelo nunca está legal, minha barba nunca está legal, meu olho nunca está legal. Você nunca está satisfeito. Quer dizer, sabe aquela coisa de você olhar no espelho e olhar e se sentir satisfeito com o que você vê? Sempre há uma carência, é isso que nós instauramos. E é uma carência que começa no físico, passa para o psicológico e passa para o mundo existencial. Aquilo que eu falava da satisfação, da felicidade. No fundo, você nunca está feliz porque você nunca está satisfeito. É uma eterna insatisfação. E é uma insatisfação que te leva a cada vez a fazer mais. Quando você vai ver, você fala, gente, eu estou fazendo muita coisa, mas aí é aquilo que eu falava. Você chega na sexta-feira e fala, não fiz nada. Então é uma insatisfação que dá assim, nunca está satisfeito com o carro que você tem, você nunca está satisfeito com a casa que você tem, toda hora você tem que estar reformando, toda hora você tem que estar performando, olha a palavra que nós inventamos. Você é uma pura performance, você está o tempo todo sendo cobrado pela sua performance, e você sabe o padrão. E quando você atinge um certo padrão na sua performance, como profissional, no momento seguinte você coloca o sarrafo um pouco mais acima, e você busca performar melhor. Joga isso daí para uma carreira, por exemplo, de 30 anos. O que será a sua performance daqui a 30 anos se a cada semana você vai melhorando a sua performance? Depois de 30 anos você vira um super-homem, uma mulher maravilha. E não vai virar. O que você vai virar é uma pessoa doente. É uma pessoa extremamente frustrada, dependente, porque a frustração é óbvia que virá. E por que virá? Porque nunca você vai atingir esse paradigma que o outro te deu. Porque também essa é outra coisa. Esse paradigma do belo, do bom, do inteligente, é um paradigma sempre do outro. Não é o que você quer. Olha, o que eu quero para mim como cultura, o que eu quero como satisfação, como beleza, como relacionamento. Eu não toquei aqui, mas podemos falar dos relacionamentos tóxicos. A gente busca milhões de amigos e quantos relacionamentos tóxicos a gente não consegue se distanciar deles. Né? A gente não consegue se distanciar daquelas relações e falar, nossa, não tá bem, mas é melhor ter esses amigos do que não encontrar, ficar aqui em casa. Será? Então, essa meditação sobre a vida, sobre a existência, a gente perdeu. E vou dizer mais, e para encerrar, perdemos porque o mundo nos convida a perder. O mundo não faz o contrário. A sociedade que nós vivemos não fala para você, Edenilson, pega essa manhã e pensa no que você está fazendo. Ele fala, não, você vai perder o tempo. Essa manhã, ensolarada, bonita, você vai ficar sentado, sem fazer nada. Mas como? É um absurdo. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que plantar uma flor. Vai lá, compra uma flor, planta uma flor. Quer dizer, mas você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar parado contemplando uma orquídea. Você tem que ir lá e plantar uma flor. Ela vai morrer, mas tem que plantar. José Antônio, como que se opera essa violência dessa exigência de extrema positividade? Como que o autor coreano ele fala isso, né, no livro? E eu queria que você destacasse um pouquinho sobre essa passagem. Vamos falar um pouco isso. A noção de positividade é também um traço muito característico das sociedades neoliberais, que não admite o fracasso. Por exemplo, vamos lá, há um vocábulo muito próprio na cultura norte-americana, que é o loser e o winner. Né? O winner é o vencedor e o loser é o perdedor. E na sociedade norte-americana, isso é muito claro. O cara que está na rua, morando na rua, ele é um loser. E como loser, a culpa é dele. Mas isso é parte da cultura americana, desse ethos norte-americano, que é uma coisa, essa noção de ethos vem do filósofo alemão Hegel, que o filósofo coreano Byung-Chul Han apropria-se, né? Que é essa coisa de um ethos da sociedade, né? E o que ele vai falar? Ora, essa cultura da positividade é bem própria do capitalismo. Você tem que ser, ou seja, no balanço da sexta-feira à noite, você tem que ter mais positividade do que negatividade. Só que o negativo é negativo para quem, cara pálida? Né? É negativo em que medida? Né? Ora, você ter visto um bom filme, você ter elaborado aquela refeição, aquela salada que você lá ficou horas lavando,
arrumando, tal, colocou no prato, tudo bem, você comeu em alguns minutos. Mas todo esse trabalho que é próprio do humano, de valorizar a coisa humana, ela se perde, porque tudo tem que ser mensurado, que esse é o ponto. O tal do positivo e negativo acaba numa questão de mensuração. Mas eu pergunto, tinha até uma propaganda de um cartão de crédito que falava, né, tal coisa custa tanto, tal coisa tá tanto, mas quanto vale, por exemplo, né, ver seu filho no pódio, ver, depois de muito tempo, uma pessoa querida, né? Quanto vale? E a gente quer mensurar tudo. Esse é o problema. E mensurar sobre qual critério? Um critério do mundo capitalista. E não um critério nosso, do que nós achamos que é importante, né? Há um outro filósofo, Heidegger, que ele fala assim, como é bom você chegar no final da vida, em vez de se lamentar do que poderia fazer, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, olhar para trás e falar, quanta coisa eu fiz, né? Quantas coisas eu visitei, quantos livros eu li, quantas pessoas legais eu conheci, quantos papos eu tive, quanto vinho bacana eu tomei, né? Então, essa ideia do Heidegger é muito interessante, de chegar no final da vida e olhar para trás e fazer esse balanço e ver o que é bom, e aí poder valorar. A gente perdeu essa medida, que é a medida da vida, que é a medida não da grana, não é a medida financeira ou a medida do clique, né? Eu não sei quantos cliques eu tenho, quantos views. Eu acho, me cansa ver coisas na internet e todo programa no YouTube, a pessoa falando, olha, deixe seu like, deixe o seu joinha, se inscreva. Por quê? Porque tem que agradar o tal do algoritmo, né? Que é uma espécie de novo demiurgo da contemporaneidade, né? Esquece um pouco o algoritmo, né? Fale uma coisa que te agrada, faça coisas que... A gente perdeu isso daí. Então, por isso, você falava da positividade, da negatividade, é um problema que é um valor que nós estamos internalizando a partir do que vem de fora. E aí, repito, essa é a sacada do Byung-Chul Han em relação ao Foucault. O Foucault falava de como a sociedade de fora controlava as pessoas. E aí ele tem um famoso texto que até ele lembra, ele vai buscar lá no mundo da patrística, no século IV, os primeiros padres da Igreja Católica, como essa prática da confissão, do controle, exercia controle sobre as pessoas, o controle sobre as almas. O Byung-Han vai mostrar que isso agora saiu de fora dessas coerções externas ao indivíduo para dentro do indivíduo. É o próprio indivíduo que se coloca metas. É o próprio indivíduo que acorda de manhã sabendo que tem que performar. Eu não posso consumir calorias, eu tenho que ter tantas pessoas, eu tenho que atingir. Você já acorda de manhã como um grande vendedor de si mesmo. Todo mundo é um grande vendedor de si mesmo que tem que bater meta. Você tem que ir até o final do dia bater metas de felicidade, de satisfação, de alegria. E é isso, você está tentando bater metas. Mas quem colocou essas metas? Você internalizou uma meta que veio de fora. E que não necessariamente você não mediu ainda se essa meta é boa. Porque tem metas que você colocou e falou, você vai ficar doente com essas metas. Vamos lá, moças que estão aí fazendo procedimentos estéticos para colocar-se numa condição de beleza que a sociedade impôs, né? Que um tempo atrás, agora mudou, mas um tempo atrás, da minha geração, as mulheres bonitas tinham que ser como a Xuxa, a Angélica, loiras e tal, e as outras belezas étnicas, né? As mulheres negras lindas, as mulheres asiáticas lindas. A gente perdeu, porque a gente foi incutido de que beleza tem que ser esse padrão de beleza XYZ. E aí todo mundo tem que se enquadrar, você meio que... É uma corrida pelo ouro de que nunca se chega, né? Já é uma corrida dada, assim, dá a impressão aquela imagem, né? Do rato que bota, do coelho que bota a cenoura na frente amarrada e ele tá correndo sempre atrás. Por quê? Porque nunca vai alcançar, né? Tem uma vara segurando aquela cenoura e ele não alcança, né? A gente se coloca um pouco isso. E isso se amplificou por causa da tecnologia. Isso também que o Byung-Han vai falar. O mundo da tecnologia nos dá esse cansaço. Nós estamos cansados por causa do mundo da tecnologia, que a gente pode simplificar no seu smartphone que você está aí segurando agora. José Antônio, vou te fazer uma pergunta de muitos bilhões, né, de dólares, de qualquer moeda aí. Como manter a saúde mental dentro deste cenário tão aterrorizante? Edenilson, recentemente voltou eu chamo de moda filosófica, que é a leitura dos filósofos helenistas, o Epicuro. E por que o Epicuro? Porque o Epicuro foi um dos primeiros filósofos a ponderar essa coisa do prazer, da dor, assim, quer dizer, dessa vida, de uma vida de sabedoria e de satisfação. E aí tem o famoso Jardins de Epicuro, né, que vai dar alguma coisa muito parecida, que na literatura vai ser o movimento parnasiano,
né? Todo mundo, quando lê literatura parnasiana, fala, nossa, que ideal seria isso, né? Viver lá, nesse mundo, tanto que a gente brinca até hoje, né? Ah, você está no mundo parnasiano, que não existe. Mas entre o mundo real nosso, do cansaço, e o mundo parnasiano, ou os jardins de Epicuro, há uma distância que a gente pode tentar diminuir. Quer dizer, eu acho que a gente não vai conseguir, talvez, ter essa vida de equilíbrio, de tranquilidade, que os gregos vão dar o nome de ataraxia, né? Essa paz de espírito. Às vezes a gente pensa nos monges, né? Os monges tibetanos, os monges que são as monjas, né? Que estão lá no seu convento, tranquilos, silenciosos, ouvindo cantos gregorianos. Tá, isso não é padrão da humanidade, né? Mas a gente pode tentar diminuir esse gap, essa distância entre o nosso mundo hiper mega conectado para o mundo mais atrativo. Eu acho, eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, sou um simples mero professor de filosofia, mas eu acho que não dá para falar assim, uma pessoa não pense em elefante. A pessoa fica o dia inteiro pensando em elefante. Não dá para você falar, desligue o celular. Tá, ele desliga o celular e fica pensando. Então você tem que colocar coisas no lugar que façam com que você, por exemplo, desligue o celular. Pega um livro. Ou, melhor, quando for fazer um trabalho manual, não vai com o seu fone ali, no seu Bluetooth. Desliga o tal do Bluetooth. O Bluetooth, de vez em quando, tem que ser desligado. Desliga o Bluetooth, desliga seu smartphone, não fica com o seu relógio smart medindo pulsação, velocidade, porque a sua performance hoje tem que ser melhor do que quando. De vez em quando, vai caminhar sem o seu relógio. Crie esses momentos, ou seja, então naquele momento do domingo à noite, quando você for planejar a sua semana, planeje momentos em que você esteja desplugado da galáxia. Você não precisa saber a última música que saiu no Spotify. Você não precisa, você não vai perder se você só souber a semana que vem. Se você não assistir o noticiário de hoje, você não vai ficar desatualizado e vai perder milhões na Bolsa de Valores. Relaxa, isso não vai acontecer com os pobres mortais, tá? Então, eu acho que a pergunta de milhões eu não saberia. Portanto, se alguém quiser me pagar milhões, eu posso melhorar essa performance. Mas eu te digo o seguinte, comece a pensar momentos do tal do ócio. E ócio é não fazer nada dentro dessa lógica do hipercapitalismo que nós estamos vendo, do mundo neoliberal. Porque, no fundo, aí eu vou jogar um pouco. Quanto que a gente paga de plano de saúde, de remédios, de vitaminas? Outro dia eu conversava em casa, pagar uma academia, por exemplo, a gente paga um clube, que eu vou lá, eu gosto de ficar nadando. E quando eu estou nadando, eu não tenho como colocar smartphone, que é aparelho eletrônico. Eu falei, quanto custa isso daí? Ó, isso daqui me custa menos 3 remédios, isso daqui me custa menos 2 terapias, isso daqui me custa, sei lá, menos 10 sessões com nutricionista. Né? Eu economizo. No fundo, até nessa lógica, você acaba economizando. Né? Quanto você está gastando com nutricionista, com remédios, e não está tendo essa vida saudável, né? E vira uma coisa louca, porque é um exame atrás de exame, é um remédio atrás de remédio, e no fundo você perde. Né? No final das contas, do ponto de vista até do capitalismo, você perdeu, você está gastando mais. Então, topa perder um pouco para ganhar um pouco mais, ou não gastar talvez tanto mais. Então, acho que talvez diminuir essa distância, esse gap, né, entre os jardins de Epicuro, né, esse mundo da tranquilidade, né, do equilíbrio, que é uma coisa meio dionisíaca, meio parnasiana, por esse mundo hiper mega conectado. Agora, você faz isso daí, não é falando, vou me desconectar. Não, começa colocando. E aí um detalhe, coloque aos poucos. A gente não chegou também nesse mundo hiper conectado da noite para o dia. Se vocês repararem, isso foi se ampliando. Tem um momento histórico que isso se ampliou. Foi durante a pandemia. Durante a pandemia, todos nós ficamos hiperconectados. Que é o medo da solidão de ficar trancafiado num lugar. Ninguém de nós foi preparado a ficar trancafiados nas nossas casas durante a pandemia. E o medo, né, da doença. Né? Então, isso agudizou, amplificou a internet. Tá? Então, a pandemia ela tem esse efeito psicológico até. Então, a gente não chegou a esse ponto do nada. Há um percurso histórico que nos leva a esse momento da hiperconexão e dessa sociedade do cansaço. O descanso, que é o contrário do cansaço, ele também vai ter que vir aos poucos. Você não vai fazer isso da noite para o dia. Então não adianta também você pagar milhões para ir para um spa e ficar lá freneticamente no spa tentando descansar aquilo que você cansou o ano todo. Então você tem que, vai devagar, vai diminuindo aos poucos. Isso parece que é uma terapia para quase muita coisa na vida, né? Você quer parar de comer chocolate, não é assim da noite para o dia, você tem que ir aos poucos. Você quer parar de fazer qualquer coisa em excesso, tem que ir aos poucos. Então, a gente está cansado. Então, a primeira coisa é reconhecer. E de onde vem o cansaço? Vem não é só do celular, também é bom que se diga, da sociedade que está totalmente envolvida. Então, tem um movimento também com
o nosso entorno, né? A nossa comunidade, as pessoas que estão em torno de nós, né? E aos poucos a gente criando esse exercício. Não sei se vai dar lá na frente, eu não tenho esse discurso revolucionário, eu não sou nenhum Gandhi, achar que daqui 50 anos vão fazer a revolução epicurista. Mas eu acho que cada um individualmente pode criar estratégias, né, que ajude, né, e buscar apoio. Tem profissionais, para isso também existem bons profissionais, né? Buscar um bom profissional já é um bom começo também, que vai ajudar você nessa busca de uma vida mais equilibrada e menos cansada, né? José Antônio, muito obrigado por essa excelente entrevista. Imagina, estou à disposição. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.